E se o Finn de Hora de Aventura tivesse um time Pokémon? Eu já começaria esse time com os 2 pés na porta com o Zacian. Sim, um Pokémon lendário com uma espada que eu acho que combina bastante com o Finn. Continuaria com um Doublade para representar as 950 milhões de espadas que o Finn tem durante todo o desenho. Aí eu botaria o Malcream para representar o Reino Doce, que ele protege e, bom, tá sempre lá. Continuando com o Palafin, que é um Pokémon herói, literalmente, o que o Finn é. Aí um Carnivine para representar aquela maldição que ele tem do braço de grama e depois que vira o Fern, né, o Samambaia. E por último, uma Combi para representar aquele episódio da Brisinha. Pra quem não lembra, é aquela abelha que fica fissurada na flor que nasceu no braço do Finn. E pra você, como seria um time Pokémon do Finn? Deixa aí nos comentários. E se o Jake de Hora de Aventura tivesse um time Pokémon? Eu comecei o time com um Ditto, para representar a forma como o Jake consegue mudar de forma, continuando com uma Galarian Ponyta para representar a namorada dele, a Lady Iris. Aí eu coloquei um Lick para representar que o Jake é muito cozinheiro, né? Tem uma das melhores músicas. São panquecas, panquecas de toucinho. Falando em música, eu coloquei um Cricketurn para representar o lado mais musical do Jake. E uma Bostiff para representar o fato do Jake ser um cachorro. E por último, um Medichan para representar que o Jake conseguiu chegar no Nirvana no último episódio de Hora de Aventuras Terras Distantes, na paz superior. E pra você, como seria um time Pokémon do Jake? Deixa aqui nos comentários. E se o Gumball tivesse um time Pokémon? O primeiro Pokémon que eu coloquei foi um Meowstic, que é literalmente um gato azul, então é. O segundo foi um Alola Meow, que além de ser um gato tem uma personalidade muito parecida com a do Gumball, né? Ele se acha pra caramba. Continuando, dentre todos os Pokémon peixe, eu escolhi o Seaking pra representar o Darwin, por ser laranja e tudo mais. Depois um Slowpoke pra representar a preguiça do Gumball. Continuando com o Shustle pra representar aquela tartaruga bizarra que eles têm. E por último, um Ditto pra representar a Penny, que pode mudar de forma. Pra você, como seria um time Pokémon do Gumball? E se a Ladybug tivesse um time Pokémon? O primeiro Pokémon não poderia ser outro senão o Ledian, que é literalmente uma joaninha. O segundo eu coloquei o Orbeetle, também por ser uma joaninha, mas por ter esse negócio meio de alienígena, que lembra um pouco os Kwamis, que vem do espaço. O terceiro foi a Floragato, que ela tem esse negócio do ioiô, assim como a Ladybug. O próximo que eu escolhi foi o Dashbam, que é basicamente um Pokémon cachorrinho croissant, que combina com o fato dela ser padeira, né, já que o pai dela é padeiro. O quinto foi o Furfrou, que é esse Pokémon que é tipo um cachorrinho da moda, já que ele consegue mudar o visual dele, e eu acho que combina com a Marinette, já que ela quer ser estilista. E por último, Arceus, sim, o deus Pokémon, já que ele criou basicamente tudo, tem a ver com criação, e tem um negócio do poder absoluto também, né. E esse é o time baseado na Ladybug. E pra você, como seria o time dela? E se o Cat Noir tivesse um time Pokémon? Comecei o time com o Incineroar, que é literalmente um gato preto lutador. Continuando com o Alola Meow e o Berserker. O Alola Meow passa uma vibe bem Plague. E o Berserker é um gatão com as garras, então faz sentido. Continuando com o Guzzlord, que é um Pokémon que literalmente sai destruindo tudo. E o Cat Noir tem um Miraculous do Destruição. Depois, como para Ladybug eu coloquei um Arceus, eu resolvi colocar o oposto pro Cat Noir, que é o Giratina, que pra mim é um Pokémon oposto a Arceus. E por último, um Gallade para representar a forma como o Cat Noir luta com os bastões. E pra você, como seria um time Pokémon do Cat Noir? E se o Dipper e a Mabel de Gravity Falls tivessem um time Pokémon? Já vou começar falando que pra mim eles seriam aquelas duplinhas de treinadores que tem 3 Pokémon cada um e lutam juntos. Por isso eu montei um time pros dois, 3 representando cada um. Eu acho que o primeiro Pokémon de cada um seriam um Trevenant pro Dipper e uma Enamorus pra Mabel. O Trevenant porque é um Pokémon meio assombroso, fantasma, né? E a Enamorus porque a Mabel tem todo aquele negócio de querer achar um namorado no começo da série e é isso, eu acho que combina. O segundo eu acho que seria pro Dipper um Unknown, que é literalmente um Pokémon mistério, e pra Mabel um Lechonk para representar o Waddles. E por último, eu acho que cada um teria uma Evolution, o Dipper um Umbreon e a Mabel uma Sylveon, para ficar meio oposto. E pra você, qual seria o time Pokémon do Dipper e da Mabel? Deixa aí nos comentários. E se o Steven tivesse um time Pokémon? Acho que um Pokémon com certeza não poderia faltar no time dele é uma Diancie, que é um Pokémon literalmente uma pedra ambulante, e é rosa ainda, o que combina muito com ele. O segundo Pokémon seria um Pyroar, para poder representar o leão, né? O terceiro, um Aegislash no modo escudo, para representar o escudo dele. Eu acho que uma Roserade também combina, porque ele tem todo aquele negócio de dar vida às plantas. Esse aqui talvez vocês não concordem, o Morpico, por causa de Steven Universo Futuro, quando ele fica trocando ali de personalidade, fica meio surtado igual o Morpico quando não come. E por último, a Cresselia,
por ele conseguir entrar nos sonhos das pessoas, e esse ser um Pokémon que basicamente representa os sonhos. E esse é o time. E pra você, como seria um time baseado no Steven? Como seria um time Pokémon da Garnet de Steven Universo? Eu comecei o time com um Xatu, pra representar que ela consegue ver o futuro, já que o Pokémon também consegue ver o futuro, pelo menos é o que diz na Pokédex. Continuando com o Hariyama, que tem essas mãozonas pra representar tanto a forma como a Garnet luta, quanto as manoplas dela. Continuando com um Carbink e um Sableye, mais especificamente Mega Evoluído, pra representar as pedras de Rubi e Safira, o azul e o vermelho. E por último, um Ninetales e um Ninetales de Alola para representar o poder de fogo da Rubi e o poder de gelo da Safira. E esse é o time. E para você, como seria um time Pokémon da Garnet? E se a Star Butterfly tivesse um time Pokémon? O primeiro Pokémon não poderia ser outro senão uma borboleta, já que basicamente é o sobrenome dela. E eu resolvi escolher a Vivillon, porque ela é um Pokémon que tem várias formas, assim como a Star é um dos poucos personagens que muda de roupa em desenhos animados. O segundo Pokémon eu escolhi a Hatterene, que é basicamente um Pokémon bruxinha e eu acho que ela combina muito com os feitiços que a Star faz e com os bichinhos que ela cria com a varinha. O próximo foi o Minior, que é uma estrela. E ele é bem cósmico, então eu acho que combina bastante com ela. O quarto foi a Tsarina, que representa aqui a forma como a Star luta, já que ela luta muito bem e a Tsarina também é uma lutadora muito boa. O quinto é a Galarian Rapidash, que é para representar a cabeça pônei. E por último, eu escolhi o Upa ou Rupa, eu não sei como é que fala. Ele é um Pokémon que consegue criar portais e em Star tem muito isso de portais interdimensionais, então eu acho que combina. E pra você, qual seria o time da Star? E se a luz de Ideal House tivesse um time Pokémon? Começamos um time com o Noctown, que representa muito bem a Casa Coruja e a Ida. Continuando com Hatterene e Mismagius, que são dois Pokémons bruxa e combinam bastante com a temática do desenho. Esse aqui eu acho que muita gente ainda não conhece, que é o Terapagos. Esse Pokémon ainda não apareceu em nenhum jogo efetivamente, mas ele representa muito bem a luz que quis fazer todas as magias de todos os Covens. Assim como esse Pokémon tem todos os tipos Tera, pelo menos no seu design. Continuando com o Aron, para representar o King, são bem parecidos com esse caveirinha na cabeça. E por último, mas não menos importante, o Dratini, para representar o Talismã da Luz. E para você, como seria o time da Luz? Deixa aí nos comentários.